A santa paz de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Arca CCB. Somos irmão Marcelo e Alberto e hoje estaremos aqui para refutar um canal teólogo do quê aí, Beto? Esse canal aí, teólogo do? Teólogo por amor. Deve ser um homem romântico, uma pessoa amorosa, ou uma pessoa com amor fingido, né? Porque o que mais temos é um amor fingido, onde esse amor é sinônimo de ódio, de raiva, de ira, porque só mete o pau, só fala mal, só sabe criticar. E ainda dizem que isso é um evangelho, hein, Beto? É o evangelho que eles vêm propagar aí para muitos irmãos, que infelizmente alguns são enganados por esse falso evangelho. Esse canal aí, teólogo por ódio, né? Não por amor, né? Porque amor não é isso, né? Esse canal aí, teólogo por ódio, ele vem fazendo diversas chacotas, desafios, se diz o Superman da Bíblia, o conhecedor. Eu acho que ele coloca a sua capinha rosa e sai voando por aí só para falar besteiras e asneiras do jeito que ele vem falando. Beto, e uma dessas besteiras que me passaram referente a este canal aí é que ele acusa nós da Congregação Cristã no Brasil possuir uma doutrina que é idêntica à doutrina dos Mormons. E aí, o que ele anda falando aí sobre essa doutrina dos Mormons ser idêntica à nossa doutrina, a forma como nós ensinamos, praticamos a doutrina de Cristo Jesus? Bom, se é dos Mormons, não é de Cristo Jesus, né? Eu acho que existe uma lógica a isso. Então, esse canal Teólogo por ódio, ou seja, por amor, ele vem acusando dessa forma. Primeiro, queira saudar a nossa irmandade, fique à vontade, e já inicia aí falando essa burbulinhas que mais uma vez apareceu de mais um novo canal. É que a Congregação Cristã no Brasil, ela dá muito ibope. Então muitos vivem às custas Verdade. da Congregação Cristã no Brasil. Então é por isso que tem um monte de canais de opositores e nós, aqui do canal Arca CCB, estaremos com toda a paciência do mundo, refutando, explicando biblicamente, como sempre fizemos. E com tudo isso, se este teólogo um dia quiser eu não vou falar debate, né? Vamos utilizar a palavra bate-papo, porque falar debate ele sai correndo, né? Então, se quiser bater um papo referente à doutrina da congregação, aquilo que nós cremos, fica à vontade, tá? Teólogo por ódio. Não, ou seja, teólogo. Eu não sei, desculpa, é teólogo por amor. Viu, amoroso? Fica à vontade aí, amoroso. Eu vou começar a chamar ele de ursinhos carinhosos. Eu acho que fica mais bonitinho, né? Então, saúde da Irmandade, fica à vontade, e eu quero ouvir o que ele andou falando referente à semelhança da nossa doutrina com a doutrina dos Mormons. Deus abençoe, Beto. Amém. Então, a paz de Deus a todos, né, os nossos irmãos inscritos e telespectadores do canal AKCCB. Eu aqui que vos falo sou o irmão Beto, né, e estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo, uma live que o Senhor tem preparado para nós, né, falarmos mais uma vez sobre a doutrina de Cristo na Congregação Cristã no Brasil. Irmãos, como sempre, né, os nossos inimigos, é como diz lá no Salmo, né, Senhor, como se tem multiplicado os nossos adversários, são muitos os que se levantam contra nós, né? Então, ou seja, eu acredito que esse Salmo nunca foi tão bem cumprido na Bíblia, né, como está acontecendo hoje, atualmente, na Congregação Cristã no Brasil. São muitos os que se levantam contra a congregação, contra a nossa fé, contra a nossa doutrina, e justamente tem nos atacado bastante, né? Nós sofremos praticamente acusações e ataques de todos os lados, até mesmo dos de falsos irmãos que estão dentro da nossa igreja, disfarçados, né, de irmãos, né, que justamente vêm para nos flagelar. E esse canal, Teólogo por Amor, que de amor só tem o nome, né, o nome Teólogo por Amor, mas na verdade não é nada de amor. Quem vê o canal desse homem ali, não vê nada de amor ali, nada de caridade, nada de amor cristão. O que vê ali é ódio religioso contra a congregação, soberbia, arrogância, né, chocarrice, zombaria,
né, degrinindo a fé dos outros, né, inventando coisas, mentindo, caluniando, né, e fazendo justamente comparações de má fé, né? São canais bem tendenciosos, né? Então, ou seja, esse canal ele faz uma série de vídeos contra a nossa fé, contra a nossa doutrina. Nós não temos como aqui refutar todos esses vídeos, porque senão ficaria muito longo e nós perderíamos bastante tempo aqui falando desse famigerado canal. Mas, assim, ele falou num dos seus vídeos, eu acredito que no começo de todos os vídeos dele lá, que ele faz uma série de vídeos, então, no vídeo inicial dele, ele diz que teve um diálogo, uma conversa com um crente da congregação, e ele disse que nessa conversa, nesse diálogo que ele teve com o crente da congregação, ele percebeu que o irmão era muito arrogante, que o irmão era muito soberbo, se achava, né? Só que a gente percebe que a arrogância realmente não veio do irmão e sim dele, né? Pelo que dá a entender. E ele chega ali no vídeo dele a acusar a congregação, dizendo que a congregação era semelhante aos mormons, diz que ela é uma seita, é igual aos mormons. Eu não sei em que sentido ele compara a congregação aos mormons, né, o movimento dos mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Por quê? Porque tem muita diferença. Primeiro, que nós precisamos entender que o fundador da Igreja dos Mormons, né, ele justamente era uma pessoa poligamo e apoiava a poligamia, ou seja, que era a favor do homem ter muitas mulheres, muitas esposas, né? Meu Deus do céu, se uma já dá trabalho, imagine várias. Exatamente, ele era a favor disso. A congregação Certo. nunca foi a favor do homem ter várias mulheres. A congregação, ela sempre foi contra o adultério. Nunca foi a favor do adultério. Como que a congregação pode ser igual aos mormons? Outra coisa, os mormons acreditam que o Joseph Smith, o profeta da igreja dos mormons, o Joseph Smith, a pessoa precisa conhecer o Joseph Smith, crer nos seus escritos para poder ser salvo. A congregação nunca exigiu que nenhum dos seus membros conhecesse o Luiz Franciscon e cresce no Luiz Franciscon para poder ser salvo. É complicado, né? Apesar de que o Luiz Franciscon foi quem trouxe a congregação para o Brasil, Deus foi aquele que Deus usou para trazer a congregação para o Brasil, mas, ou seja, a congregação nunca exigiu de nenhum dos seus membros que ele tem que conhecer o Luiz Franciscon para poder ser salvo. Não. Então, ou seja, não tem semelhança com os mormons. Os mormons fazem batismo pelos mortos. Uma pessoa que, por exemplo, que já morreu há muito tempo, a pessoa pode chegar lá e batizar por um ente querido que já morreu. Não existe isso na congregação. Ninguém na congregação batiza por um ente querido ou por alguém que já morreu. Os mormons, ele tem um outro livro além da Bíblia. Eles têm o livro dos mormons, que é considerado para ele o terceiro testamento. E ele põe o livro dos mormons de pé e de igualdade com a Bíblia Sagrada. A congregação não tem nenhum outro livro como guia e regra de fé e prática. Apenas a Bíblia Sagrada. E nem tampouco põe nenhum outro livro de pé e de igualdade com a Bíblia. A Igreja dos Mormons também, ela acredita em apenas um só profeta. Ela diz que existe apenas um só profeta verdadeiro, que todos os outros são falsos. E esse profeta verdadeiro, pasmem, é da religião deles, é o presidente da religião, da igreja deles. A congregação não acredita que o dom da profecia só está em uma pessoa da congregação, ou seja, no presidente da congregação, no irmão Massola. A congregação não acredita que o dom da profecia só está no irmão Massola, e ninguém mais, todo mundo que profetizar é falso profeta. Não. A congregação acredita que o dom da profecia foi derramado na igreja.
E que não é só o irmão Massola, porque é presidente da congregação, que pode profetizar. Todos aqueles que Deus se usa pode trazer a revelação e a profecia de Deus para a igreja. Nós cremos que Deus pode usar até mesmo de uma criança. Então, qual é a relação da congregação com os mormons? Nenhuma. Então, dizer que a congregação é igual à igreja dos mormons não é apenas falta de conhecimento e grande ignorância, mas chega até beirar a estupidez e a desonestidade. Porque não tem a ver uma coisa com a outra. Você entendeu? Sei lá, a gente não sabe que remédio que ele tomou, entendeu? Para colocar esse tipo aí de percepção dele. É bastante complicado, né? Isso daí é para você, meu irmão, minha irmã, verificar o cúmulo dos acúmulos, a faculdade dos acúmulos que as pessoas chegam, né? A E igreja ele, dos mormons também chegou a dizer, em um tempo, que os negros eram amaldiçoados por Deus. A igreja dos mormons chegou a dizer, a pregar no início dela, que os negros eram amaldiçoados por Deus, tinha a marca de Caim. Ou seja, eles acreditavam que a cor da pele chegava a beirar o racismo mesmo, o preconceito. Era questão a cor da pele era questão da maldição, da marca de Caim que a pessoa levava. Então, essas pessoas, elas eram amaldiçoadas. Então, a congregação nunca pregou isso e nunca fez acepção de pessoas, nunca teve preconceito pela cor da pele de ninguém. Pelo contrário, na congregação é aceito pessoas brancas, pretas, amarelas, pardas, de todas as cores, de todas as idades. É aceito pessoas de todas as nacionalidades. Nunca fizemos discriminação alguma. Inclusive, tem pessoas negras do ministério, muitas pessoas negras que são do ministério na congregação, ocupando cargos, né? Então, ou seja, não existe essa discriminação na congregação. Então, você chegar e comparar uma igreja dessa, que é realmente uma seita, esse movimento dos mormons, com a congregação cristã no Brasil, pelo amor de Deus, irmãos, eu, eu acho que Beto, seja o cúmulo do absurdo. Beto, agora eu fiquei curioso aqui, tá? Não estamos acusando ninguém de racismo, tá? Não é isso. Mas você já viu algum mormon negro? Pois é, você percebe que eles, a maioria deles Não, é sério, é sério. Ó, não estamos fazendo nenhum tipo de acusação uhum. de racismo. Racismo não cabe aqui no nosso canal, não tem nem espaço para ele, nem um pouquinho. Mas é uma curiosidade. Se você já viu algum mormon negro, deixa o seu comentário aqui neste vídeo, só por curiosidade, para saber se realmente, porque eu se, nunca vi um mormon negro. Eu se nunca bem vi. que eles tiveram que ajeitar essa crença deles agora por causa da legislação do país. Entendeu? A questão do crime de racismo no país tem ficado muito severo. Eu não acho severo, eu acho justo, né? Vamos mudar a palavra severo para justiça. Ou seja, ele tem ficado bastante criterioso a questão do racismo no Brasil, e a pessoa que comete esse tipo, seja instituição, seja qualquer um, pode ser responsabilizada criminalmente. Aí pode ser que hoje, atualmente, essa religião não tenha, no caso, mais essa postura, ou retirou essa postura da sua denominação. Mas ela é reconhecida desde o início sua fundação como sendo, sim, uma religião racista, uma vez que ela fazia justamente esses tipos de ensinamentos que são ensinamentos racistas e preconceituosos, a qual esse tipo de coisa nunca existiu na congregação. Então, você comparar uma coisa com a outra, por favor, é você querer comprar gato por lebre, né? Olha, eu acabei de entrar aqui no Google Imagens. Sim, existe mormons negros. Obviamente que não tem como Uhum. é,
de uma religião se identificar como sendo uma religião cristã e dentro dela existe o racismo, né? Então, para justificar essa parte, também a religião dos Mormons lá tem membros de de toda raça, etnias, Sim, entendeu? Então, só para a gente concluir essa parte aí. não, concordo, mas é aquilo que eu falei, assim, eles tinham um posicionamento antes que agora, Sim, por sim. certo, deve ter Uhum, mudado. claro. Eu digo isso porque eu pesquisei, né, sobre religiões, né, e justamente eu tenho vários livros onde fala sobre a doutrina dos mormons. Além de tudo, os mormons pregam que Jesus Cristo e Satanás são irmãos. A congregação nunca pregou que Jesus e Satanás eram irmãos. Então, Jesus é um ser criado. Pois É é, isso que ele eles estão também, falando. pois é, eles também ensinam ou pregam que se a pessoa for um bom mormo, a pessoa vai poder se tornar Deus. E isso é o que o diabo pregava, né? Ele dizia justamente lá no Jardim do Éden, né, que Deus, né, sabe que no dia em que comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, isso foi o que o diabo pregou para os humanos, querendo que o homem justamente tivesse o desejo de ser igual a Deus. E hoje está sendo justamente pregoado nessa igreja, nessa religião, de que realmente, se a pessoa for um bom mormo e seguir as orientações deles lá, a pessoa vai poder se tornar também Deus. Então, a congregação nunca pregou isso, nunca ensinou isso na sua doutrina, que o fiel, sendo obediente à doutrina dela, vai um dia se tornar Deus ou Jesus Cristo. Então, isso não existe na congregação. Então, realmente, não tem nenhuma comparação, não tem como você comparar a congregação com a igreja dos mormons, que é a igreja de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias. É assim como eles se identificam. Ok, então, teólogo por amor, deixe também o seu comentário aqui neste vídeo, faça sua réplica, fique à vontade, faça um vídeo no seu canal, nos convide também, estamos aqui à disposição, para que você possa dar um melhor esclarecimento no que tange essa sua acusação, dizendo que nós somos semelhantes aos mormons, mas em que sentido, né? Porque nós mostramos aqui um pouco das características doutrinárias dos Mormons, que é totalmente diferente da doutrina que está na congregação cristã no Brasil.